Boa noite, eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Nunca fui do tipo aventureiro. Sempre preferi os confortos da cidade, a rotina tranquila e a segurança do conhecido. Mas, de alguma forma, aquele fim de semana eu sentia uma necessidade inexplicável de fugir da cidade. A necessidade de algo mais selvagem. Então, decidi acampar sozinho. Um lugar isolado, longe da civilização, onde eu pudesse encontrar paz e, quem sabe, clarear a mente. O destino? Uma floresta densa, no interior, onde os carros não passavam e as trilhas desapareciam na vastidão verde. Um lugar perfeito, pensei eu. Cheguei ao local já no fim da tarde, quando o sol estava começando a se pôr. O céu, tingido de laranja, e o silêncio da floresta me deram uma sensação de tranquilidade. Era como se o tempo ali tivesse desacelerado. Montar a barraca foi simples e logo eu estava em frente à fogueira, observando as chamas dançarem. A noite estava fria e a brisa trazia um cheiro de terra molhada, quase como se a floresta estivesse viva. Mas à medida que a escuridão tomava conta, algo começou a mudar. Não era uma mudança visível, mas uma sensação crescente. O ar estava mais espesso, mais carregado. A cada estalo da madeira na fogueira, eu sentia um arrepio na espinha, como se algo ou alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi nada. Nada que justificasse a inquietação crescente em meu peito. A floresta estava silenciosa demais. Era como se todos os sons da natureza, os grilos, os pássaros noturnos, tivessem desaparecido de uma vez. Só o som da água do riacho próximo e da fogueira quebrando o silêncio. O tempo parecia se arrastar. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a sensação de desconforto não saía. Não era medo, mas algo mais sutil, mais difícil de descrever. Algo não estava certo. Foi então que, por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro sussurro. Era baixo, quase imperceptível, como o som de uma folha sendo movida pelo vento. Mas de alguma forma, esse sussurro me chamou a atenção. Olhei para a fogueira, mas não havia mais vento. O fogo queimava, constante e imutável. Eu estava sozinho, ou ao menos era o que eu pensava, e ainda assim o sussurro continuava. Não vinha de um ponto específico, mas parecia ecoar por toda a floresta, como se estivesse sendo feito por alguém que estava à espreita, mas jamais aparecia. A curiosidade foi maior do que o medo. Então eu me levantei, apaguei a fogueira e peguei minha lanterna. O som persistia, mas agora parecia mais distante. Segui o caminho entre as árvores, a luz da lanterna tremendo nas minhas mãos. As sombras das árvores pareciam se mover e, por um momento, eu tive a sensação de que a floresta estava viva. As árvores, com suas formas tortuosas, pareciam me observar como se estivessem cientes da minha presença. Enquanto caminhava, o sussurro ficou mais claro. Agora parecia me chamar pelo nome. A sensação de pavor cresceu dentro de mim, mas algo me impulsionou a seguir em frente. Não podia ser só minha imaginação, certo? A floresta estava cheia de histórias e mitos. Talvez isso fosse apenas mais uma lenda local. Mas a sensação de estar sendo seguido, observando cada movimento meu, não me deixava em paz. E então eu vi. Não foi uma pessoa. Não era nada humano. Algo se movia entre as árvores. Uma sombra escura e indistinta, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. A figura se contorcia de maneira antinatural e cada movimento parecia ser feito para me assustar ainda mais. Eu parei. Não conseguia me mover.
Minhas pernas estavam congeladas, o coração batendo mais rápido do que nunca. A figura se aproximou lentamente. Seus movimentos eram estranhos, como se não seguissem as leis da física. O que era aquilo? Um truque da mente? Um animal? Mas não. Algo estava muito errado. Não conseguia ver seu rosto ou sua forma claramente. Era como se a sombra em si tivesse ganhado vida. O medo me paralisava. De repente, ela parou. Não havia mais sussurros, não havia mais som algum. A figura se aproximou ainda mais, até estar a poucos metros de mim. Ela estendeu a mão, e ao fazer isso, um vento gélido soprou sobre mim. Senti o gelo em meus ossos. O medo me invadiu como um tsunami. Queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. A figura não fez movimento algum, mas a sensação de que ela estava se comunicando comigo era palpável. Aquele momento parecia durar uma eternidade. Então, sem aviso, a figura desapareceu. Não se moveu para longe, não desapareceu de uma forma normal. Ela simplesmente sumiu. O silêncio tomou conta novamente. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido, mas o medo ainda me consumia. Corri de volta para o acampamento, o coração batendo descontrolado, as pernas tremendo. Quando cheguei à barraca, o que me restava era o silêncio. Nenhum som, nenhuma presença. Era como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que algo muito errado tinha acontecido ali. Passei o resto da noite acordado, ouvindo cada estalo da floresta ao redor, com medo de que aquilo voltasse. A cada barulho, meu corpo se encolhia e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Quando o sol finalmente começou a nascer, eu não tinha mais forças para ficar. Levantei acampamento rapidamente e fui embora sem olhar para trás, com o medo ainda pulsando em minhas veias. Nunca mais voltei àquele lugar e nunca mais vou acampar sozinho na floresta. Eu sempre fui alguém que gostava de desafios e de testar meus limites. Adoro histórias de terror e mistérios não resolvidos, e pensei que passar um fim de semana acampando em uma floresta isolada seria a oportunidade perfeita de me afastar da rotina e viver algo diferente. Eu sabia que era um lugar pouco visitado e longe da civilização, mas essa era justamente a graça da ideia. Fui com um amigo, um velho companheiro de aventuras, e achamos que seria uma experiência inesquecível. Chegamos ao local na parte da tarde e logo nos deparamos com uma imensa floresta, tão densa que a luz do sol mal conseguia penetrar entre as copas das árvores. O ar estava pesado, carregado de umidade, e o cheiro da terra molhada se misturava com o frescor da vegetação. Quando montamos a barraca perto de um riacho, a sensação de isolamento parecia completa, mas, estranhamente, reconfortante. Ficamos ali, em silêncio, apenas observando a paisagem, tentando nos familiarizar com o ambiente. Não havia ninguém por perto, estávamos sozinhos. Com a noite chegando, acendemos a fogueira e começamos a conversar sobre lendas locais. Contamos histórias de fantasmas, espíritos e coisas inexplicáveis, mas de forma leve, como uma brincadeira. Eu por dentro me sentia cético, achando que nada de estranho poderia acontecer. Mas logo, algo no ar começou a mudar. O vento, que até então havia sido suave, começou a soprar mais forte e as árvores balançavam com um som baixo, quase como um murmúrio. Era como se a floresta estivesse se movendo por conta própria, se ajustando a algo que ainda não entendíamos. À medida que a noite se aprofundava, uma sensação estranha se apoderou de mim. O silêncio ao nosso redor parecia ainda mais profundo. Não havia sons de animais, como grilos ou corujas. O silêncio era pesado, como se o próprio ar estivesse preso, esperando por algo. Um desconforto crescente tomou conta de mim, mas eu tentei ignorar. Afinal, era apenas minha imaginação, certo? Por volta das 2 da manhã,
quando o fogo já estava quase se apagando, algo aconteceu. Ouvi, de longe, um sussurro. Foi baixo, quase inaudível, mas inconfundível. A princípio, pensei que fosse o vento ou algum animal se movendo, mas o sussurro se repetiu. E dessa vez, pude jurar que ouvi meu nome sendo chamado. Vem até mim, a voz dizia, com uma suavidade perturbadora, como se estivesse convidando-me para algo ou alguém. Eu olhei para o meu amigo, mas ele estava profundamente dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Levantei-me, meio em transe, peguei a lanterna e, sem pensar, comecei a andar na direção do som. Cada passo parecia pesar mais, como se o próprio chão estivesse resistindo aos meus movimentos. O sussurro continuava, sempre vindo da mesma direção, mais distante, mas ao mesmo tempo mais próximo. Era uma sensação confusa que me deixava dividido entre o medo e a curiosidade. Decidi que precisava investigar. A floresta estava estranhamente quieta enquanto eu caminhava. O som da minha respiração parecia ensurdecedor no silêncio. Quando finalmente cheguei a uma clareira, o que encontrei ali não foi o que eu esperava. No centro da clareira, uma árvore antiga e imensa se erguia. Suas raízes, expostas, formavam um círculo perfeito ao redor do tronco, como se fossem uma espécie de barreira natural. A figura que eu vi dentro desse círculo não era humana. Havia algo ali, algo sombrio, que me fez parar instantaneamente. A figura estava de costas, parada em meio às raízes da árvore. Era uma silhueta encapuzada, seus movimentos lentos e quase cerimoniosos. O sussurro agora estava mais forte, vindo diretamente dessa figura, como se a própria árvore estivesse viva. Respiração, movimento, como se tudo ali estivesse imbuído de um propósito macabro. O mais perturbador foi a sensação que tomou conta de mim. Era como se o tempo tivesse parado, como se eu estivesse fora de mim, assistindo a cena de um lugar distante. As sombras ao redor da clareira pareciam se esticar, contorcendo-se, como se a floresta estivesse tentando me engolir. A voz continuava, chamando-me pelo nome, e a figura parecia me convidar para se aproximar. Tentei gritar, mas não conseguia. Minhas pernas estavam paralisadas e minha garganta estava seca. Eu não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim sabia que não devia me aproximar. No momento em que a figura virou lentamente, revelando seu rosto, eu soube que era tarde demais. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, como se não houvesse mais nada por trás deles. Seu rosto estava distorcido, como se estivesse sendo consumido pela escuridão. A boca estava costurada, sem possibilidade de expressão. Não havia nenhum som, mas a presença dela se fazia sentir em cada célula do meu corpo. Era como se a própria essência da floresta tivesse se materializado naquele ser. A sensação de pavor tomou conta de mim como uma onda. Eu não conseguia mais pensar, apenas agi por instinto. Virei-me e corri, sem olhar para trás. O medo estava me consumindo e eu só queria sair dali. Mas a cada passo, eu sentia que algo me seguia, que algo estava atrás de mim, observando. Cada estalo de galho quebrado sob meus pés parecia mais alto que o anterior, e a sensação de estar sendo perseguido se intensificava. Quando finalmente cheguei de volta ao acampamento, meu corpo estava exausto e meu coração batia descontrolado. Mas, para minha surpresa, meu amigo ainda estava dormindo, como se nada tivesse acontecido. Tentei acordá-lo, mas algo me dizia que não seria uma boa ideia contar o que vi. Ele nunca acreditaria. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido, e foi então que percebi algo estranho. Perto da fogueira havia uma pequena pedra branca, lisa, com símbolos gravados nela. Não havia colocado aquilo ali. Não me lembro de tê-la visto antes e nem como foi parar ali.
Passei o resto da noite em claro, sem conseguir fechar os olhos. O medo continuava me consumindo e a lembrança daqueles olhos negros e vazios ainda me assombrava. Quando amanheceu, não pensei duas vezes. Joguei tudo na mochila, acordei meu amigo e sugeri que partíssemos logo, antes que fosse tarde demais. Nunca mais voltei àquela floresta, e sempre que passo perto de uma, ouço um sussurro ao vento, me lembro daquela noite. Lembro-me da figura encapuzada e dos olhos negros que me observavam. E o medo, o medo nunca me deixou.